Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Brandão. Hoje nós vamos começar aí o projeto preparatório para sexto ano. Tá? Vamos corrigir uma prova que é muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, né? São os colégios que fazem prova de admissão para o sexto ano, normalmente para alunos aí de quinto ano, até alunos de sexto ano também fazem essa prova. Tá? Meu nome é Vitor Brandão e eu vou ensinar para você o caminho do concurso. Tá? Hoje nós vamos corrigir uma prova do Pedro II, tá? Nível de sexto ano, no ano de 2017. Aproveita, dá uma passadinha lá no canal, né? Você pode se inscrever no canal, dá aquele like lá para dar aquela força pra gente, indica para outros coleguinhas, tá bom? E o nosso Linktree tem aí todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tá? Linktree, né? /caminho do concurso. Começando a prova, tá? A prova de língua portuguesa começa com o primeiro texto chamado Conto da Mentira, de Rogério Augusto. Todo dia, Felipe enfrentava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. Mãe, largava a louça da pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado a morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte... Então aconteceu que seu pai alertava. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para um número de telefone na casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento, está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Né? Saiu na Folha de São Paulo, 14 de junho de 2003. Tá? Você vai ver que a primeira questão, eles pedem o seguinte, ó, releia o seguinte trecho do texto 1, né? O conto da mentira, né? O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte, repare que a expressão mais no dia seguinte foi sublinhada, né? A frase sublinhada indica que Felipe, letra A, continuava contando mentiras, letra B, acreditou em uma mentira do pai, letra C, aprendeu a seguir os conselhos do pai, ou letra D, pensava nas mentiras que havia contado. Pode fazer. Beleza, então, observando, né, o texto, lendo o texto, né, você vai observar que quando ele fala mais no dia seguinte, né, o mais vai dar essa ideia de coisa contrária, né? Então, o pensamento dele, né, ele ficava pensativo, mas, né, vai vir com uma ideia contrária. Então, você vai ver que a resposta correta é a letra A, né? Ele continuava, né, contando as mentiras. Justamente a ideia do mais aqui, ela entra nesse sentido, de fazer você pensar que o pensamento dele, né, vai acontecer uma coisa contrária. Por isso, adversativa, né, é ideia contrária. Então, resposta correta, letra A. Na questão 2, no texto 1, Felipe é apresentado em duas fases da vida. Na infância, mentia sempre. Na fase adulta, tornou-se escritor. Nessas duas fases da vida de Felipe, podemos concluir que há em comum o quê? Letra A, a culpa. Letra B, a alegria. Letra C, a imaginação. Ou letra D, o arrependimento. Pode fazer. Bom, você vai observar também o seguinte, né? Que no texto, né, a primeira fase da vida dele, né, como mentiroso, né, e a segunda fase dele já agora como escritor, né, aproveitando talvez aí um pouco desse escopo, né, dessas coisas que ele aprendeu, inventando histórias, né, querendo ou não, né, a resposta mais de acordo com o texto, né, ficaria com a letra C, a imaginação, né, que ambos os períodos da vida dele, né, ele tem a imaginação realmente como um ponto comum, tá? Então, a resposta correta, letra C, a imaginação. Indo agora para a questão 3, né, a questão 3 pede para você reler, né, releia as duas últimas frases do primeiro parágrafo do texto 1, linha 1 e 2, né? Reparem sempre, reforço sempre para vocês, tá?
parágrafo ali começando na primeira linha, né? Repara que existe um espacinho logo ali na diagramação, né? Que é para mostrar que ele é um ponto parágrafo, tá? Linha 1 e 2. E a mãe largava a louça da pia e corria até a sala, encontrava o telefone mudo. Substituindo o ponto entre as frases, né? Repara que são duas frases, tá? A mãe largava a louça na pia e corria até a sala, ponto, encontrava o telefone mudo. Ponto. São dois pontos, né? Substituindo o ponto entre as frases por um termo de ligação, poderíamos reescrever o texto mantendo o mesmo sentido. Essa é a parte principal. Precisamos manter o mesmo sentido. Do seguinte modo: letra A. A mãe largava a louça da pia e corria até a sala sempre que encontrava o telefone mudo. Letra B. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala, portanto, encontrava o telefone mudo. Letra C. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala, pois encontrava o telefone mudo. Letra D. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala, porém encontrava o telefone mudo. Pode fazer. Vamos lá, corrigindo, né? Reparem bem que para manter o sentido das duas orações, né, é necessário que você entenda a sequência das duas frases, né? Que quando ela faz um ato, né, o primeiro ato, né, a mãe largava a louça na pia e corria até a sala, né? E depois, ao segundo ato, encontrava o telefone mudo. É importante você entender o sentido, né, que dá ideia de um para o outro, né? Que é uma ideia de contradição, né? Ela largava a louça na pia e corria até a sala, né? Porém, encontrava o telefone mudo. Né? Então, a ideia contraditória, né, aparece ali. Então, o conectivo mais correto para você encaixar é o da letra D, é o porém, que como mais, porém, entretanto, contudo, todavia, né, dá essa ideia de coisa adversa, né, coisa contrária. Então, resposta correta da 3, letra D de dado. Na 4, ele pede para que você releia atentamente a seguinte frase do texto 1, né? Na linha 4 e 5. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio! Exclamação, né? Assinale a alternativa que há um verbo usado no mesmo tempo da locução verbal sublinhada. Reparem que a locução verbal, né, é feita por dois verbos. Então, ela tem o mesmo valor, né? Ou mesmo tempo, né? Relativo a um verbo. Então, nós vamos ler as opções. Na letra A, pode ser no momento de estar escrevendo um ponto. Letra B, todo dia Felipe inventava uma mentira. Letra C, um dia você contará uma verdade. Ou letra D, não existe ninguém de madeira. Pode fazer. Na 4, você precisa observar o tempo verbal, né? Vai ficar da ideia de futuro. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio, né? Repare que estamos falando de tempo futuro. Na letra A, o tempo é presente, né? No momento que está escrevendo, né? Na letra B, o tempo é passado, né? Na letra C, que é a resposta correta, né? Tempo futuro. E também, né, na letra D, tempo presente. Então, a resposta correta estava justamente você associar o tempo futuro, né, da frase principal com a da letra C. Um dia você contará uma verdade. Resposta correta da 4, letra C. Na 5, né, nós temos um novo texto, então nós vamos dar uma lida com calma nele, né? O título do texto é Pequeno Número de Pais e Escolas que Refletem sobre Boatos da Internet, da Roseli Saião, tá? Adaptado. Então, trechos do texto foram retirados para uma prova, né? Então, foi uma prova de sexto ano, então foi adaptado. O texto diz o seguinte: é pequeno o número de pais que reflete a respeito da qualidade de informações incorretas e ou falsos com os quais os filhos têm contato na rede e que dialoga com eles sobre esses assuntos. Precisamos pensar a esse respeito, porque os mais novos ainda não têm informação crítica para diferenciar conteúdos que têm relação com a realidade daqueles que são inventados. Por exemplo, um estudo de uma universidade americana, feita com quase 8.000 estudantes que frequentam do ensino fundamental à faculdade, apontou que a maioria deles não conseguiram distinguir uma notícia real de conteúdos patrocinados em um site, né? Um adeno, né? Conteúdo patrocinado, né? São anúncios, propagandas, notícias pagas. Isso é conteúdo patrocinado, que automaticamente, né, a quem patrocina, né, ele está vinculando você a querer acreditar alguma coisa, né, que aquele produto é bom, ou que aquela informação é verdadeira. Então, isso aí chamou a atenção, vale a pena você refletir sobre isso.
Muitos trabalhos escolares que os alunos fazem consultando a internet apresentam incorreções históricas gritantes que eles não identificam. Por isso, a escola também tem uma grande responsabilidade nessa história. Em vez de apenas pedir aos alunos trabalhos de busca na internet, precisam avaliar como eles, o que e onde eles encontraram tal conteúdo e analisar o que trouxeram, para que aprendam conteúdos corretos e o bom uso que é possível de fazer da rede nas questões escolares. Oferecer o uso da internet a crianças pequenas é bobagem. Elas têm muito o que aprender no mundo real, na natureza, no contexto em que vivem. Os maiores podem, além do entretenimento, usar muito bem a rede, desde que tenham boa companhia para comentar o que absorvem dela. Pais e escola devem ser essas boas companhias. Saiu na Folha de São Paulo, 6 de dezembro de 2016. Tá? Na questão 5, ele pergunta para você, de acordo com o segundo parágrafo do texto 2, né? Observem bem, localizem primeiro onde começa o segundo parágrafo, né? Lembra que eu já dei a dica para vocês anteriormente onde começa o parágrafo, né? Então, onde o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, e vocês já podem observar a resposta mais de acordo. Na letra A, os estudantes do ensino fundamental não percebem quando as notícias são falsas. Letra B, a maioria dos estudantes não consegue diferenciar notícias de propaganda. Letra C, 8 mil estudantes não diferenciam a notícia real de uma falsa. Ou letra D, a maioria dos estudantes já contou alguma mentira na internet. Pode fazer. Então, respondendo à questão 5, né, observem bem que ele está pedindo para você se referenciar, usar como referência o segundo parágrafo, né, onde começa um estudo, né, de uma universidade e vai até site, né, ali são linhas 6, 7 e 8. Você observando esse parágrafo, tá, algumas questões ali são até tem alguma coisa a ver com o texto, mas não é totalmente, né? Você vai observar, lendo o segundo parágrafo, que a melhor resposta, né? A resposta correta para essa questão vem da letra B. A maioria dos estudantes não consegue diferenciar notícia de propaganda, né? Ele fala isso justamente no finalzinho, né? Uma notícia real está na linha 8, né? Uma notícia real de conteúdos patrocinados. Então, resposta correta da 5, letra B de bola. Na 6, ele ainda, de acordo com o texto 2, né, é correto afirmar que a escola precisa, na letra A, proibir a consulta na internet para a elaboração de trabalhos escolares. Letra B, substituir urgentemente a pesquisa na internet por pesquisa na biblioteca. Letra C, orientar os alunos sobre o conteúdo que leem na internet quando pesquisam. Ou letra D, fornecer, junto com os pais, o material de pesquisa para a realização de trabalhos. Podem fazer. Então, gente, na questão 6, tá? Na questão 6, é importante vocês observarem, né, que o texto não é contra a internet. Né? É importante, o texto fala principalmente nisso, que é a respeito da orientação, né, de supervisão do texto. Né? Então, assim, nem tudo na internet é legal, né, mas também nem tudo na internet é ruim. Então, o texto vai falar muito sobre essa questão da supervisão, né, que nem simplesmente não é pedir só para o aluno fazer a questão, mas orientar qual o site, né, que o aluno deve fazer a pesquisa. Então, a resposta mais correta para a resposta para a letra C, para a questão 6, é a letra C, né, orientar os alunos sobre o conteúdo que leem na internet quando pesquisam. Legal? Questão 7, releia a seguinte frase do texto 2, linha 10 e linha 11, né? Muitos trabalhos escolares que os alunos fazem consultando a internet apresentam incorreções históricas gritantes. Mantendo o mesmo sentido, o adjetivo gritantes, né, pode ser substituído pela palavra letra A, absurdas, letra B, duvidosas, letra C, admiráveis, ou letra D, barulhentas. Podem fazer. Você lendo, então, a questão 7, tá? Você lendo a questão 7, você vai observar que o sinônimo mais próximo para gritantes, né, vem na letra A, absurdas, né? Histórias gritantes, histórias absurdas. Tá? Então, resposta da questão 7, questão fácil, bem tranquila, né? Seria a letra A, absurdas. A questão 8, ela pede para que você releia o primeiro parágrafo do texto 2, tá? O uso da palavra daqueles substitui o seguinte termo já utilizado, né? Lembrem sempre que pronomes, né, a função do pronome ou ela vem para acompanhar o substantivo, ou vem para substituir o substantivo. Aqui, pelo jeito, ela vem para substituir.
né? Então, a palavra daquele se refere a qual palavra que está ali no primeiro parágrafo. Letra A, pais. Letra B, filhos. Letra C, mais novos. Ou letra D, conteúdos. Podem fazer. Na questão 8, observe que daqueles, né, ele faz referência à palavra que foi dita anteriormente, que no caso aqui são conteúdos, né? Repara que daqueles ele está no plural, né? Então, todas as palavras estão no plural, né? Mas é uma dica que você pode dar uma olhada antes de reparar, né? A palavra que está sendo retomada, ela tem que seguir, né? Se masculino vai continuar sendo masculino, se no caso no plural vai continuar sendo no plural. E ali no caso, a resposta correta é a letra D, né? Conteúdos. Essa é a palavra que a palavra da Cris retoma. A questão 9, né, ela aparece no texto 3, né? O texto 3 é uma charge, onde você vão ver dois passarinhos, né? Onde eles fazem um pequeno diálogo. Nós temos um passarinho menor, nós temos um passarinho maior, né? Vamos colocar assim, né? O passarinho maior, né? Ele se refere ao passarinho menor, chama Hector, né? Conversando com ele, seria o seguinte: sabe, Hector, existe um motivo para eu ser tão sincero. Sério? Não consigo mentir. Todo mundo sabe que mentira tem pernas curtas. Discordo. As minhas mentiras são morenas, de olhos esverdeados e lábios sedosos. E o que isso quer dizer? É que eu minto lindamente, né? Isso caiu na... Isso tá no site dos passarinhos, né? Provavelmente faz esse tipo de charge, né? Então, na questão 9, você vai ler que no terceiro quadrinho, no texto 3, né? Repara que toda charge, né? Quadrinhos, eles são divididos em quadrinhos para você ter essa questão cronológica, né, do texto sendo monitorada, né? Então, você vai contar da nossa leitura tradicional, na esquerda para a direita, primeiro, segundo, terceiro quadrinho, tá? No terceiro quadrinho, no texto 3, o gesto das asas e a expressão facial do amigo de Hector indicam, letra A, medo e raiva, letra B, aceitação e curiosidade, letra C, indiferença e ignorância, ou letra D, incompreensão e irritação. Podem fazer. Da questão 9, queridos, observem que a posição, né, do amigo de Hector, né, é uma posição meio que de um pouco de agressividade, né, porque ele levanta as asas como se estivesse encarando o passarinho, né, o amigo Hector, né. Então, a resposta correta vai ficar na letra D. Incompreensão, né, porque realmente ele não entende, né, essa questão, e ao mesmo tempo também irritação. Legal? Então, resposta correta da número 9, letra D, incompreensão e irritação. E a última questão da prova de português do ano de 2017, né? Comparando os personagens Felipe, do texto 1, né, e Hector, do texto 3, podemos perceber semelhanças e diferenças entre eles, né? O Felipe, né, era o mentiroso do texto 1, né? Lembrem disso, isso é importante, né? Você vai ver semelhança e diferença entre eles. Assinale a alternativa que apresenta a comparação correta. Letra A. Felipe e Hector têm muita imaginação, por isso transformaram mentiras em histórias. Letra B. Felipe se arrependeu em contar mentiras, mas Hector não vê problemas algum nelas. Letra C. Felipe não se sentia culpado por contar mentiras, mas Hector se mostra bastante preocupado. Ou letra D. Felipe e Hector se sentiram culpados e tiveram medo de serem descobertos em suas mentiras. Podem fazer. Bom, então observe então que a questão 10, né? Comparando então o personagem do Felipe, texto 1 com o texto com Hector, né? Eles têm realmente algumas semelhanças e diferenças, né? E você vai ver que a melhor opção para que se assemelha com os dois, né? É que realmente os dois contavam mentiras. Isso é verdade, né? É verdade que ele contava mentiras, cuidado. Mas o Hector realmente não tinha problema nenhum com isso, né? Ele se autoelogia contando mentiras, né? O Felipe, com o tempo, ele foi amadurecendo e foi se arrependendo, né? E depois virou escritor. Então, a resposta correta para a questão 10 é a letra B. Felipe se arrependeu de contar mentiras, mas Hector não vê problemas algum nelas. A questão 11, né, já a prova de matemática, ela pediu para você o seguinte: o diretor de uma escola está organizando um festival de matemática e precisa colocar 4 palestras no roteiro de atividades num tempo total de 1 hora e 40 minutos, sem intervalo entre elas. Sabendo que as palestras possuem a mesma duração máxima de tempo, podemos concluir que cada uma terá
Na letra A, 55 minutos, letra B, 45 minutos, letra C, 35 e letra D, 25 minutos. A minha dica para fazer essa questão, né, é converter 1h40 para a mesma unidade. Vai ficar mais fácil trabalhar, né? É mais fácil trabalhar, por exemplo, tudo com minutos, para você poder ver o que você precisa fazer. Uma leitura atenta é uma questão bem fácil de fazer. Podem fazer. Então, gente, na questão 11, observem que, já que o tempo não tem intervalos, então simplesmente você precisava realmente dividir em intervalos iguais. Como ele fala que são 4 palestras, a sugestão que eu dou para vocês aqui era converter justamente, né, a hora em minutos, né, 1h40 para tudo para minutos, ficariam 100 minutos, e como são 4 intervalos, dividir por 4. Então, 100 dividido por 4 daria 25 minutos. A resposta correta é a letra D. A questão 12 falava, na turma de Francisco, o número de meninas é igual ao triplo do número de meninos. Assinale a alternativa que pode representar o número total de estudantes da turma de Francisco. Letra A, 32, letra B, 35, letra C, 39 ou letra D, 42. Podem fazer. Na questão 12, gente, vocês precisam observar o seguinte, né? Que para cada menino, né, existem 3 meninas, então nós estamos falando de um universo de 4 crianças, né? Sendo um menino, 3 meninas. Então, elas vão ser, o número total de crianças, né, vão aumentando em múltiplos de 4, né, de 4 em 4. Então, vocês observando ali as 4 opções, a única opção que tem realmente um múltiplo de 4 é a letra A, 32. Então, a resposta correta, ó, sem fazer conta nenhuma, apenas observando que se existe um menino para cada 3 meninos, né, tem que obrigatoriamente o número de crianças é um múltiplo de 4. Observando isso, a resposta correta é a letra A, 32. Na questão 13, uma empresa consultou seus 700 funcionários sobre a cor da nova embalagem do seu produto principal. 1/4 dos pesquisadores preferiram a embalagem A. 2/5 dos pesquisadores preferiram a embalagem B. Alguns a embalagem C. E 10 funcionários não responderam ao questionário. A quantidade de funcionários que optaram pela embalagem C é de letra A, 255, letra B, 245, letra C, 235, letra D, 225. Podem fazer. Então, gente, olhando a questão 13, eu acho que a dica mais interessante para vocês começarem a fazer a questão, né, é começar a calcular, né, as frações. Lembra sempre que quando uma fração, né, ele não fala que é parte do processo, né, você pode sempre descontar do valor inteiro, né? É diferente de questões, por exemplo, quando ele fala que determinado número foi retirado, do que sobrou, né? Que aí você precisa calcular primeiro um para depois calcular outro processo. Então, reparem bem, o que eu fiz aqui foi uma conta muito simples, né? Foi calcular primeiro as frações. Lembrem sempre que fração o quê? É uma parte de um todo. Ali, no caso todo, é 700, né? Então, calcular 1/4 de 700 significa dividir por 4, né? Dividir em 4 partes e pegar uma. Então, dividir 700 por 4 deu 175, né? O que é 2/5 de 700? É você dividir 700 em 5 partes, que ele deu 140, e você pegar 2, né? Multiplicar por 2. 140 vezes 2 deu 280, né? 10 também não responderam. Então, ou seja, eu peguei 700, subtraí de 175, de 280 e de 10, então achei 235, e a resposta correta é a letra C, 235. Indo para a questão 14, né? Vai falar de Rafa e Gabi, né? São os proprietários da cantina do colégio. Essa semana eles trocaram os letreiros dos lanches da cantina, colocando novos preços, né? Confiram os preços nas tabelas a seguir. Eram 3 tipos de coisas, né? Sucos, vitaminas e sanduíches, e cada um ali com os seus respectivos valores, né? O nomezinho do lado e os valores você observa bem na tabela. Bernardo e Marina compraram 2 sanduíches iguais, um para cada um. Tá? Reparem, compraram 2 sanduíches iguais, um para cada um. Bernardo pediu a vitamina mais cara e Marina o suco, que custou 10% a mais do que o valor da vitamina de Bernardo. Juntos, Bernardo e Marina, né, gastaram R$ 13,30. Então, podemos afirmar que Bernardo pediu vitamina de abacate, Marina comprou um suco de R$ 2,70, Bernardo e Marina pediram hambúrguer de soja, ou letra D, Bernardo e Marina pediram sanduíche de frango desfiado. Podem fazer. Gente, observem na questão 14 o seguinte, né? Fazendo a coisa por etapas, olha, uma coisa que eu vou sugerir para vocês, queridos
quando vocês estiverem fazendo prova, queridos e queridas, né, claro, né, quando estiverem fazendo prova, né, tem o hábito de riscar, né, as informações importantes. Eu ali botei ali, passei uma linha embaixo, né, para vocês verem que são informações que vocês precisam realmente para poder fazer a questão. Então, assim, lembrar que os dois sanduíches eram iguais, essa é uma informação importante, porque no final você vai precisar de saber quanto vai valer cada um, né? Que o Bernardo pediu a vitamina mais cara, e você precisa ler bastante atenção que a vitamina mais cara não é a de abacate, né? Mas sim a de morango. Então, 10%, né? O suco da Marina é o suco 10% mais caro, então só pode ser o acerola, porque 10% de R$3, né? Lembra, é só cortar um zerinho, né? O que era R$3 vira 30 centavos. Então, o suco com 10% mais caro, né? É o suco de acerola, de R$3,30. Então, o que a gente fez aqui, né? Desculpa. A vitamina mais cara custa R$3, né? A vitamina de morango. O suco, nós vimos que custa R$3,30, né? É o suco de acerola. Nós subtraímos do valor total que eles pagaram, tá vendo? R$3,30 menos 3, menos R$3,30. Sobrou R$7. Como os sanduíches são iguais, né? Você vai fazer o quê? Vai dividir R$7 por 2, vai dar R$3,50. E você observando aqui na tabela, tá vendo? Ó, o frango desfiado, né? É o sanduíche correspondente a esse valor. Então, logo, a resposta correta é a letra D. Bernardo e Marina pediram sanduíche de frango desfiado. A questão 15, tá? Que eu estou corrigindo com vocês, ela foi adaptada. Tá? Foi adaptada porque, na época, ela foi cancelada. Depois até explico para vocês por quê, o que foi ela. O que foi. Então, eu refiz ela com outras adaptações. Ela oficialmente, tá? Só para vocês saberem, tá, gente? Oficialmente, a questão 15 dessa prova foi anulada. Eu adaptei, né? Então, eu modifiquei algumas coisas para que a gente pudesse ter uma resposta, tá? Então, adaptando a questão 15, né? Em um treino, o goleiro Murado fez uma aposta com o atacante aguerrido, que poderá cobrar 18 pênaltis. Para cada gol marcado, o aguerrido ganha R$10 e para cada gol sofrido, ele perde R$10, né? Então, numa conta simples, né? Por exemplo, se ele fizesse, como está mostrando em tabela, né? Se ele fizer 18 gols e não sofrer nenhum, ele ganha R$70, né? Se ele fizesse um gol e levasse um, não ganharia nada, tá? Ao final, Aguerrido teve um lucro de R$60. A quantidade de gols de Murado sofreu é letra A, um divisor de 3, letra B, um múltiplo de 3, C, um número primo, ou letra D, um número quadrado perfeito. Podem fazer. Então, pessoal, corrigindo a questão 15, né, como eu falei para vocês que foi adaptado, eu vou mostrar para vocês o que foi adaptado. Ó. Repara que aqui na tabelinha, né, eles teve uma pequena confusão, talvez eu tive que fazer algumas modificações no texto e deixei aqui tão Murado para vocês poderem observar o que fazia confusão, né? Na verdade, quem estava lucrando não era o Murado, não era o goleiro, né? Mas sim o atacante, o aguerrido. Então, ela foi anulada porque isso causou alguma confusão, né? Algumas pessoas realmente pediram anulação e realmente a banca resolveu conceder. Mas, na verdade, o que vinha escrito ali era aguerrido, né? Porque foi ele que lucrou ou teve prejuízo, né? Que era ele que ganhava ou perdia para cada vez para cada gol feito, né? Ou sofrido. Então, repara bem. Eu sugeri, tá? Para as pessoas que vocês começassem do zero, né? Por que do zero? Porque o zero é fácil de matar, porque para você lucrar zero, você tem que ter começado com 9 e ter feito 9 e ter perdido 9, né? Você fazendo 9 com 9, né? Automaticamente você lucraria zero. O que eu fui fazendo? Eu fui aumentando, como ele teve lucro de 60, né? Eu fui aumentando, né? Até eu conseguir o lucro de 60. Repara, quando eu aumentei para 10, eu tive que diminuir o gol sofrido para 8, que tem que dar um total de 18. Então ele lucrou R$20. Tá vendo? Quando eu aumentei de 11, né? E diminuí para 7, ele lucrou 40. Quando eu cheguei a 12 e no caso sofreu 6, né? Eu cheguei aos R$60, que era o que eu queria. Então, o Murado sofreu 6 gols. Em relação ao 6, né? Vocês precisam observar o seguinte: em relação ao 6, o 6 é um múltiplo de 3, tá? Então, a resposta correta era a letra B, tá? Era para ser a letra B. Divisor, gente, 6 não é divisor de 3, é o contrário. 3 é divisor de 6. Você pega o 6 e divide por 3, não o contrário, né? Ele também não era número primo, né? Porque o que é um número primo? O número primo é que ele tem 2 divisores, ele mesmo e o número 1, né? O 5 é primo, que só pode dividir 5 por 5 e 5 por 1,
né? O 11, só dá para dividir 11 por 11 e 11 por 1, por isso são números primos. 6 não é número primo, é um número composto. Tem mais de 2 divisores. E o quadrado perfeito, né, para quem não lembra, quadrado perfeito são aqueles números cujos a multiplicação, né, é feita por 2 números iguais. 2 vezes 2 é 4, então 4 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3 é 9, 9 é um quadrado perfeito. Aí você vai ter 16, 25, 36, todos eles são quadrados perfeitos. Então, resposta correta, né? Lembrando para vocês que essa questão foi adaptada, tá? Então, na adaptação, a resposta correta seria a letra B, múltiplo de 3. A 16, ela mostrava para você uma figura, né? Que mostra a planta de um estacionamento, composto por 4 terrenos quadrangulares. Tem formato de 4 quadrados. Lembrem, né, característica de um quadrado. Isso vai ajudar vocês a responder a questão. Os 2 terrenos maiores possuem área de 64 metros quadrados, já está indicado ali na figura, né? E 121 metros quadrados também está indicado na figura maior. A medida do perímetro, lembrem, força a memória para lembrar o que é perímetro, tá? De estacionamento é igual a letra A marcava 60, a letra B marcava 68, a letra C 88, a letra D 185. Podem fazer. Pessoal, só para lembrar para vocês, tá? Na questão 16, o que vocês precisavam lembrar era o seguinte. Primeiro, se os terrenos são quadrangulares, né? Ou seja, formam quadrados, 4 quadrados, vocês precisam lembrar do conceito básico da área do quadrado, né? Que é lado vezes lado. Você lembrando disso, era fácil você desmembrar, né? Que a área do quadrado maior valendo 125, né? Você desmembrando, você tem que lembrar o quê, né? Que qual é o número que multiplica por ele mesmo para dar 121? É 11. Então, ou seja, cada lado desse quadrado tem que valer 11. Automaticamente, você teria que lembrar também isso, para 64, né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? Daria 8. Então, ou seja, o lado desse quadrado vale 8 e vale 8. Tá vendo? Qual era a grande questão que você precisava observar nessa questão que era importante? Era observar que faltava aqui a gente pegar esses pedacinhos aqui, ó. Que eles foram todos desmembrados, tá vendo? Então a pessoa ficava lá tentando quebrar a cabeça, tal, que não tinha como conseguir aqui o valor do lado e tal. Mas o que era importante você saber? Olha, pegando esses 3 pedacinhos aqui que estão na horizontal, tá vendo, ó? E esses 3 pedacinhos que estão na vertical, se vocês projetassem ele até o seu respectivo lado, ó, vou pegar o da horizontal e vou jogar para cima, vou pegar o da vertical e vou colocar no lado, tá vendo? Ó? Olha o que acontecia, tá vendo? Ó? Não importa o valor desse pedacinho, ele tem que valer 3. Por que tem que valer 3? Porque isso aqui tudo vale 11, isso aqui tudo vale 8, tá vendo? Então, automaticamente teria que valer 3. E aqui a mesma coisa, ó. Se esse pedaço aqui vale 8, né, por ser um quadrado, isso aqui vale 8, também vale 8. Eu já teria aqui, ó, o meu retângulo e os meus lados já projetados. Então, era só somar, né? 11 mais 11, mais 8 mais 8, mais 3 mais 8 mais 11, né? Que, na verdade, é 11 por 19, né? 11, 19, 11, 19, daria 60, e a resposta correta era a letra A, tá? 60 metros. Reparem bem, tá? Área é dada em metros quadrados, é dada em qualquer unidade de medida ao quadrado, né? Metro quadrado, centímetro quadrado. Reparem que medidas, né? Nós colocamos apenas em metro, centímetro. Então, resposta 60 metros, letra A. A 17, ele fala da tabela, né? Vai mostrar uma tabelinha para você, bem bacana. Quero falar algumas coisas dessa tabela também antes de fazer, depois de fazer a leitura, para poder dar uns bisus para vocês. Tá? A tabela a seguir fornece informações sobre as eleições para o presidente do Grêmio de uma escola, disputada por 5 estudantes candidatos. Por algum motivo, a tabela ficou incompleta e alguns dados não foram digitados. Sabe-se que todos os estudantes da escola votaram e que a tabela estava sendo elaborada para informar o número de votos e a porcentagem de votos recebidos por cada candidato. Essa porcentagem calculada em relação ao total de estudantes da escola. Através da tabela, podemos concluir que a porcentagem de votos recebida por Cristine é, né, a letra A, 55%, a letra B, 45%, a letra C, 30%, a letra D, 15%. Gente, lembrem sempre, tá, que os votos e as respectivas porcentagens são proporcionais. Então, se um número é maior do que o outro, né, a porcentagem também vai ser maior um que o outro. Então, reparem bem as proporções, né, dos votos
né? E preencham aquela lacuna ali onde estão as porcentagens. Reparem bem nisso, que vocês vão conseguir matar essa questão fácil, tá bom? Podem fazer. Na questão 17, gente, era importante que vocês observassem o seguinte. As porcentagens, né, elas têm que dar um total de 100%. Então, você somando as porcentagens que já estavam disponíveis, né, você encontrar 55%. Logo, a soma das porcentagens de André e Cristine tem que dar 45%. O problema era saber qual é o valor de cada um. Aí lembra que eu dei a dica da proporção, né? Repare que o valor de André e Cristine, um é o dobro do outro, né? Então, se um são duas partes e o outro é uma parte, né, já que um é o dobro do outro, estamos falando de 3 partes. Então, você pegando os 45 e dividindo por 3, daria 15. Então, André era responsável por uma parte, 15, e Cristine era responsável pelas outras 2 partes, que são 30. Então, você chegava à conclusão, né? Através da tabela, podemos concluir que a porcentagem de votos recebida por Cristine, repara bem que eu botei Cristine em vermelho para sempre lembrar para vocês, tá, gente? Ó, né? A resposta correta era a letra C, 30%. Repara que a banca, ó, ela colocou a letra A, né, colocou 55%, que era o valor que vocês encontrou quando somou, né? Ela colocou a letra D, né, que no caso é a porcentagem de... E a banca vai sempre fazer isso com você. Vai sempre colocar números para poder confundir a tua cabeça, porque esses números apareceram na questão. Mas a pergunta é, como é que na hora eu vou lembrar disso? Você vai lembrar disso quando você voltar para a pergunta, você achou um valor, você tem que voltar para a pergunta e lembrar. Eu quero a porcentagem de Cristine. Vou lá, fiz as contas, eu vi que Cristine tem 30%. Resposta correta, letra C. Que mostra para a gente que achar o valor não é o suficiente. É importante, obviamente, né, é responder a pergunta. Tomar cuidado que os valores que aparecem nem sempre é a resposta à pergunta que você está procurando. Na questão 18, gente, é uma questão simples, tá? É uma questão onde a proposta, né, o resultado da expressão numérica, né, 47 vezes 13, né, entre parênteses, mais o valor de um quadrado, um valor misterioso, né? Aí você fechando a chave, dividido por 6, é igual a 1/102 unidades. O valor do quadradinho é a letra A dá 0, letra B dá 1, letra C dá 2 e letra D 3. Podem fazer. Então, pessoal, para a questão 18, o que vocês precisavam lembrar é o seguinte, né? Lembrar que, sendo uma expressão numérica, ela tem ordem, né, dos fatores que você precisa obrigatoriamente ter que fazer primeiro. Tá? Lembrem sempre que qualquer expressão numérica, primeiramente, a ordem das operações tem que ser primeiro a potência raiz, ou raiz, né? Quando tiver as duas juntas, você pode dar preferência para fazer a que vier primeiro, né? Depois você precisa fazer multiplicação e divisão, e por último você faz a soma e subtração. E lembrando que a ordem de símbolo vai ser sempre o quê? Parênteses, colchetes, chaves. Você faz dentro para fora. Repara que no texto ele fala que toda expressão é igual a 1/102 unidades, ou seja, o número 102. Então essa expressão, tá vendo? Ó, ela é igual a 102. Repara que esse número desconhecido, né? Primeiro a gente multiplicou 47 por 13, depois somamos com esse número desconhecido, dividimos por 6 e achamos 102. Então, repara bem, se a última etapa que nós fizemos foi dividir por 6, sabe o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 6. Por que você está multiplicando por 6, Vitor? Porque se na etapa final precisa dividir por 6 o número, então para encontrar ele de novo, eu vou multiplicar por 6. Vou multiplicar 102 por 6, ó, eu vou encontrar 612. Mesma coisa, eu vou observar ali. O 47 vezes 13 eu posso multiplicar, porque ele está daquele lado da operação normal, né? Era 611, tá? Reparem que eu multipliquei 47 por 3 deu 611. E repara, ficamos com 611 mais um valor desconhecido é igual a 612. Ora, se eu tenho 611 eu preciso somar mais um valor para dar 612, que valor seria esse? O valor vale 1, né? Eu tirei ele do colchete, né? Que só tem só uma operação. E esse valor ficou valendo, no caso, 1. Então, resposta correta é letra B, 1. Questão bem fácil, bem tranquila. A 19, ela propõe para você o seguinte, ó. Em uma gincana no Colégio Pedro II, Cláudio participa de um jogo que há cartões com as letras da palavra Pedro em 5 caixas, né? Os cartões foram colocados na caixa de modo que encontrou a seguinte situação, tá vendo, ó? Na caixa 1 tem algumas letras, na 2, na 3, na 4, na 5, cada uma tem mais letras ou menos letras, né? A tarefa de Cláudio é retirar cartões da caixa de modo que, no final, deve estar um único cartão
em cada uma desses 5 caixas, sendo que esses 5 cartões devem ser diferentes entre si. Ou seja, cada letra de cartão vai ficar em uma caixa diferente. Caso o Cláudio consiga realizar essa tarefa, o cartão que irá ficar na caixa de número 3 será a letra, né? Letra A, a letra E, B, o O, a letra C, o P, ou a letra D, a opção D, né? A letra R. Pode fazer. Na questão 19, gente, a proposta, né, era que cada caixa tivesse um card, né? Tivesse uma letra diferente. Então, o que você deveria, pelo menos, pensar, raciocinar, né? Bom, já que a caixa número 2 já tem uma letra, né? A letra D não pode participar das outras caixas. Então, o que eu sugiro para vocês? Elimine a letra D de todas as outras caixas. Tá? Aí você vai observar que na caixa 5 vai sobrar a letra E. Então, ou seja, você pode eliminar a letra E de todas as outras caixas. Tá? Então, eu eliminei a letra E de todas as outras caixas. Você vai reparar, então, que na caixa 1 vai sobrar a letra O. O que eu fiz? Eliminei todas as letras O de todas as caixas. E você vai reparar o quê? Que na caixa 4 vai sobrar a letra R. Logo, vou eliminar o R da caixa 4 e da caixa 3. Logo, você vai reparar que vai sobrar o quê? A letra P na caixa 3. Então, é ela a sua resposta. Resposta correta, letra C, o card P vai ficar na caixa 3. Por último, tá? Na questão 20, Daniel trabalha em uma fábrica de baterias de telefone celular. O seu trabalho consiste em testar baterias. Cada uma delas possui cargas para manter o celular ligado por exatamente 30 minutos. Daniel liga um celular a cada 20 minutos. Quantos celulares estarão ligados 1 hora e 25 minutos após Daniel ter ligado o primeiro celular? Letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3 ou letra D, 4? Pode fazer. Na questão 20, tá? O que era importante para vocês realmente era marcar o tempo, né? Lembrando que quando começava, né, ele ligava um celular, né, ele deixava ligado por 30 minutos e a cada 20 minutos ele ligava um novo celular. Então, em um determinado tempo, né, esse celular era desligado por causa da questão da bateria. Repara primeiramente que é o seguinte, ele ficou ligado durante 1 hora e 25 minutos. Então, automaticamente, você vai ver que ele ficou ligado, na verdade, foi por quê? Por 85 minutos. Tá? Então, eu fiz aqui uma ilustração para mostrar para vocês como é que eu fiz as contas. Ó. Repara que o meu celular foi ligado no 20. Então, teve exatamente 20 minutos. Tá? Eu liguei o primeiro celular. Tá? Então, ele passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. No 50, ele foi desligado. Né? A bateria dele acabou. Repara, no 20 eu liguei o primeiro celular. No 40, eu liguei o segundo celular. E aconteceu a mesma coisa, ó. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. No 70, ele foi desligado. No 60, né? 20, 40, 60, né? Foi ligado o terceiro celular. E aí ele ficou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Repara que foi até 90. No 80, o quarto celular foi ligado. Tá vendo? E repara que ele ficou ligado nesse período de 85 minutos, vai ficar aqui entre 80 e 90, tá vendo? Entre 80 e 90, eu tinha exatamente o quê? O celular número 3 e número 4 ligados. Então, ou seja, a resposta era a letra B, 2 celulares, eram eles que estavam ligados, né, naquele período. Então, só para a gente finalizar, tá, e mostrar a proposta de redação para vocês, eu vou ler um texto que foi texto base da redação, que foi deixado na época que era de Assis Valente, né? E o mundo não se acabou, né? Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite, lá no morro, não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que tudo ia se acabar e fui tratando de me despedir. E sem demora, fui tratando de aproveitar. Beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia, dancei um samba de traje de maiô e o tal do mundo não se acabou. Repara que é uma história, né, que ela vai dando um contexto, um clímax para você, né? Ele acreditava que o mundo ia acabar, né? Então ele começou a fazer tudo que imaginava, né? Que assim, é o último dia mesmo, né? Amanhã ninguém vai lembrar mesmo, né? Então ele começou a fazer aquelas coisas, né? Então, ali no texto, né, fala que ele beijou a boca de quem não devia, pegou na mão de quem não conhecia, né? Dancei o samba de traje de maiô, então, ou seja, tudo aquilo que
talvez um dia que ele ia fazer, né? Mas que ele imaginando que no dia seguinte não ia ter mais nada, né? Ele fez. Só que o que aconteceu? O mundo não acabou. Então, a proposta de redação é a seguinte, olha, imagina que pela manhã você leu uma notícia da internet comunicando que o mundo iria acabar no dia seguinte. O que você faria? Né? Escreva uma narrativa contando o que aconteceu depois da leitura da notícia. Deixe claro se você acreditou ou não nela, né? E narre pelo menos 2 ações que você praticou motivado por esse boato. Tá? Repara bem, então, que ela vai começar mais ou menos no mesmo momento que aconteceu a do texto, né? Quando anunciaram, né, que o mundo ia acabar, ele começou a fazer aquelas coisas, né? Repara assim, no mesmo período, né, que começou o texto, vai começar o seu texto também. Aí, é claro, né, algumas questões são importantes que você precisa saber. Primeiro, né, o texto precisa ter obrigatoriamente argumentos, né, que sustentem a opinião. Então, você fez alguma coisa, por quê, né? Então, precisa ter uma opinião. Entre 15 e 20 linhas, apresentar letra legível, né, e não conter rasura, isso aí é o básico de uma redação, é importante. Ter no mínimo 3 parágrafos, a divisão é super importante. Estar de acordo com a norma padrão, para a modalidade de escrita também é normal, né? Sem prosa, tá? E estar de acordo com a proposta apresentada, né? E vai ser escrito na folha, no local indicado pela folha de resposta. Toda folha de resposta tem uma partezinha lá para você poder escrever redação. É sempre bom, queridos, eu vou reforçar isso para vocês. Façam um rascunho, tá? Não deixe um rascunho de lado. Faça um rascunho, porque no rascunho você organiza ideias. Depois de ideias organizadas, você vai passar para a folha definitivo. Então, você vai ver depois que aquilo que você quis fazer, você vai colocar na ordem, vai começar a argumentar, vai começar a escrever direitinho, para que você possa fazer entre as 15 e 20 linhas que a proposta, que a redação pede para você. Lembrem sempre, tá? Evitem de fazer o mínimo, porque pode dar a impressão para a banca que você está com pouco argumento, né, pouca história, e também evitem de fazer o máximo, né? Não que não possa, tá? Você pode fazer, mas talvez a banca pode interpretar que você escrevendo coisa demais desnecessária, tá? Se ele pedir entre 15 e 20 linhas, o ideal é 17, 18, mas claro, precisar fazer as 20 não tem problema, tá? Nas regras, você pode fazer. Legal? E eu quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês. E não esqueçam, né? A gente está aqui para ensinar para vocês o caminho do concurso. Bom? Obrigado mais uma vez. Forte abraço.